Fala galera, vamos acompanhar junto com a turma do Equipe F as últimas informações do Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores. E também Felipe Luiz, que completa 1 ano de Flamengo. Vamos acompanhar aí. Do Flamengo no domingo. Em Tetra, o Casca jogou bola, né? Jogou bem. Fez um bom jogo. Eu acho que assim, até numa função diferente ali, o Felipe Luiz não jogou com ponta, né? Com o Luiz Araújo, o próprio Plata. Ele cumpriu bem a função, mas assim, eu não achei o primeiro tempo dele bom, porque o Flamengo não jogou bem o primeiro tempo. Sim. Ele cumpriu função. Aí no segundo tempo, quando o Flamengo cresce de produção, aí ele vem junto, né? Isso é o pênalti, né? Meu Deus do céu. Assim, mas é mais uma peça, mais uma opção para o Felipe Luiz. Ele, dos contratados, né, na janela, ainda não tinha feito um jogo que a torcida do Flamengo olhasse e visse que seria um cara que pode render. E ele tem qualidade, ele mostra que tem qualidade, que pode ser útil. A dificuldade é que para ele ser titular nesse time fica complicadíssimo, mas assim, fez um bom jogo, um bom segundo tempo, como o Flamengo também voltou para o segundo tempo e aí jogou o futebol que a gente sabe que o Flamengo tem. O Flamengo, assim, a gente pode, todo mundo sabe, né? Eu sou rubro-negro, nasci no Flamengo, mas eu sou aqui imparcial. O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e voltou a jogar bem no segundo tempo contra o Corinthians. Porque o segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina e o primeiro tempo contra o Corinthians não foram bons. Não foi bom. É que o Flamengo tem um elenco espetacular e aí do banco puxa jogador, melhora, goleiro que pega pênalti, ganha na decisão. O segundo tempo contra o Estudiantes no Maracanã teve a expulsão do Plata, teve todos os problemas, mas o Flamengo caiu de produção. Fez um primeiro tempo de almanaque, espetacular. Eu não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, sim. Assim, parece que o Flamengo está voando nesses últimos jogos. Eu não enxerguei dessa forma. Não achei que fez um bom jogo na Argentina, fez um jogo para controlar o jogo, cadenciando muito o jogo, como foi o primeiro tempo contra o Corinthians. Então o Flamengo tem que manter o ritmo para ganhar a Libertadores, para ganhar o Brasileirão, tem que manter aquele nível que foi o primeiro tempo contra o Estudiantes no Maracanã e esse segundo tempo contra o Corinthians. Porque agora afunilou. Vai pegar um Racing que para mim é o melhor time da Argentina, vem na quinta-feira o Cruzeiro que perde para o Vasco e a chance do Cruzeiro de ainda sonhar contra o título é esse jogo de quinta-feira contra o Flamengo no Maracanã. Senão ele perdeu o Flamengo, ele dá adeus ao título. Então o Flamengo oscilou nesses últimos jogos. Eu enxerguei dessa forma. É o que nós falamos muito sobre, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o Flamengo que fez os 3 jogos contra o Inter e virou a chavinha, porque até os jogos anteriores ao Inter, né? Também havia ele oscilação. oscilava, ele jogava o primeiro tempo, o segundo tempo caía tal, e o jogo contra o Inter, Então, os 3 jogos, pico, o Flamengo ele deu não os vive 3 mais. jogos assim tal. Não sei se ele não vive mais, não é isso, mas ele teve dificuldades, por exemplo, eu concordo com o Zinho, em relação ao jogo, especialmente lá no Estudiantes. Você pensa, foram 4 tempos, né? 2 jogos. Então, O segundo tempo, como eu disse, o segundo tempo contra o Estudiantes do Maracanã, os 2 tempos contra o Estudiantes na Argentina, e o primeiro tempo contra o Corinthians. Aí entra a questão do plano A, plano B, plano C, que serve também para o Felipe, né, nesse sentido. De entender rápido. O Flamengo não começou com nenhum 5 de origem no jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Mesmo nessa draga, o Corinthians na Neoquímica Arena, e mesmo os últimos resultados não sendo bons, é de se respeitar. Não dá para jogar de peito aberto contra o Corinthians na casa do Corinthians. Você acha que... Você não concorda comigo que você acaba tendo mais desvantagens do que vantagens em abdicar de um camisa 5? Não, depende do sistema de jogo que você tem. Se você tem a possibilidade, né? Por exemplo, eles jogaram com o Saúl, com o De La Cruz e com... Mas não foi por isso, além do cansaço do jogo quinta-feira à noite? Não, eu não enxergo nada. Eu não vejo, foi também por isso que o Corinthians... Não, você viu o sistema de jogo do Corinthians? Envolveu o Flamengo? Não, eu acho que o Felipe estava esperando o time do Corinthians com 4 jogadores, aquele meio campo ali com 3, né? Como faz o
o Abel fala diamante, mas o Losango, como o Corinthians vinha jogando normalmente. E o Corinthians não jogou assim. O Corinthians botou o Ranieri botou os Ranieri como terceiro zagueiro. O Carrascal não sabia se ele atacava, se ele ficava no meio, ou seja, gerou algumas dúvidas em relação a sistemas táticos ali, a movimentações, a posicionamento, se sobe para atacar, se fica ali no meio e tal, se espera, como é que funciona. Demorou um pouquinho para o Felipe arrumar. Depois que ajustou, aí, no segundo tempo fez as trocas, aí surtiu um pouco mais de efeito. Mas eu acho que assim, eu vi muitos jogadores falando assim, não, mas o jogo foi emocional contra o Estudiantes, tal, o cansaço é natural. O emocional tem que estar lá em cima. Você classificou, você ganhou, você passou a Libertadores. Mas você não tem um desgaste? Não, o desgaste tem de uma partida normal. Mas o desgaste emocional? Mas, eu fico, isso é uma das coisas que eu fico questionando. O jogador joga, então, um jogo de semifinal ou quartas de final de Libertadores. Passou. Era tudo que eu queria. Seria emocional igual o jogo. Mas teve a ponto de perder a classificação. Mas todo mundo esperava. Mas faz parte da vida do jogador de futebol. Se ganha, o emocional, tô cansado pro próximo jogo. Se perde, se perde, é o emocional. Se ganha, não, porque o emocional porque teve o jogo foi difícil. Tá bom, mas isso faz parte do jogador de futebol. Eu ganhei o jogo. O Flamengo não perdeu o jogo contra os Estudiantes, no sentido de classificação. Eu passei o turno, então eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar carregado de vibração para poder jogar. Eu vou jogar contra o Corinthians, tá bom, eu errei. O Felipe demorou para entender o jogo do Corinthians. Foi aí que o Corinthians conseguiu criar situações de jogo com facilidade, porque qual que é a característica como é que ele poderia corrigir? Como é que o Felipe poderia corrigir com as peças que ele tinha em campo? Sem ter que fazer nenhuma mexida. Faz um 4-4-2, põe o Arrascaeta lá na frente, fecha os dois laterais e deixa a bola com o Corinthians e recua um pouquinho. Se é o lado emocional, se é o lado físico, se é isso, como eles alegaram tanto, então vou fazer o simples para os meus jogadores. Vem cá, vamos segurar aqui, fecha um pouquinho, Arrasca, fica ali, segura um pouquinho, deixa os caras saírem com três defensores, porque eu entendi que o Ranieri agora está para o lado esquerdo, então vamos recuar um pouquinho, deixa eu entender direitinho aqui, mas não vamos tomar gol. E eu não vou dar a possibilidade do Yuri Alberto ficar no mano a mano com o meu jogador para postar corrida, porque qual que é o forte do Yuri Alberto? É o lançamento para ele fazer o que ele estava fazendo, movimentação entre os zagueiros e velocidade. Era o espaço onde o Corinthians conseguia jogar. O Bidon jogou com uma facilidade enorme, porque ele dava o tapa aqui, o Yuri já corria, ele já metia a bola. Todo mundo, o Bidu vinha sozinho, também já fazia. Então assim, faz o simples. Eu estou com dificuldade, eu estou vendo, e aí é o que eu falo sobre os jogos. O Vovozinho falou, o Corinthians teve a oportunidade, acho que o Vovozinho e o Pascoal, o Corinthians teve a oportunidade no primeiro tempo de fazer 3-0. E se faz 3-0, fica mais difícil, com toda a qualidade que o Flamengo tem, e jogo é jogado, é malê pescado, né? Poderia acontecer de tudo, mas com 3-0 no Corinthians dentro da sua casa, ficaria mais difícil. Então, assim, mas o emocional... desculpa, o emocional, quando o dia 30 vai lá e deposita, não tem emocional, né? Quando perde, é o emocional, minha saúde. Mas quando deposita, os caras não ficam, tô triste porque eu ganhei 1.200.000. Tô triste porque eu ganhei 800 mil, tô triste porque eu ganhei 700 mil. Eu acho que assim, tem o ônus e tem o bônus. Você tem que se preparar. Os clubes hoje dão toda a estrutura possível para o jogador ter isso aqui. Os jogadores têm os staffs fora de campo, com todo o apoio possível e necessário. Então o cara tem que estar preparado emocionalmente para... Eu ganhei o jogo, eu passei o turno, eu vou jogar contra o Corinthians, é um time difícil de jogar, tem a torcida e tal. Você tem vários fatores. O jogador de futebol tem o privilégio de a cada 2 ou 3 dias escrever uma nova história. Pressão. Pressão é o pai de família que sai 5 horas da manhã de casa e não sabe se vai voltar à noite. Você vai pressionar também. O jogador do Flamengo. Plihal. Você jogou no Corinthians, baita time, sim, massa. Plihal. Sim, mas não é desculpa, Plihal. Tudo é desculpa. Se perde, o lado emocional. Se ganha, tá beleza, lindo, maravilhoso. O Flamengo está na semifinal da Libertadores e é o primeiro colocado do brasileiro. Sim, mas faz parte. Se você vai jogar no Flamengo, você sabe disso. Agora, eu não posso usar... Mas o Flamengo está respondendo bem. Sim, mas eu não estou dizendo isso. Respondendo bem, como disse o Zinho, nos resultados. Mas eu não estou dizendo isso. Mas durante a temporada é natural você ter outra... O que eu estou dizendo é o seguinte, que para tudo tem uma desculpa, porque é tudo... emocional tem isso. O Flamengo passou o turno. O Flamengo vai disputar uma semifinal de Libertadores. Qual é a emoção? Quem não queria disputar isso? Eu vou jogar contra o Corinthians, baita jogo. Quem é que não vai querer? Eu não joguei bola, Zé, mas eu acho que isso independe do quanto que você recebe e do fato de você ter ganho a classificação. Acho que você sofre do mesmo jeito. Não. O desgaste você carrega do mesmo jeito. Desgaste, mas você trabalha para isso. É o seu trabalho. Mas é o seu trabalho, Plihal. O Flamengo fez várias mudanças. O Flamengo ainda pode mexer bastante. Teve na quinta-feira. Eu acho que assim, o jogo do Corinthians, montou uma estratégia
taticamente no primeiro tempo, o Dorival foi superior ao Felipe Luiz. O esquema tático que o Dorival colocou de 3 zagueiros empurrando os 2 alas lá na ponta causou uma dúvida na marcação do Flamengo. Ele também adiantou a marcação, marcou o Flamengo pressão. O Flamengo fez um primeiro tempo tecnicamente ruim. Os passes não foram acertados. O Flamengo teve o pior índice de passes errados no campeonato nesse primeiro tempo. Você via que o Saúl, que tecnicamente é espetacular, o Arrascaeta, o próprio De La Cruz, a pressão que o Corinthians fez no primeiro tempo na saída de bola do Flamengo não encaixou esse espaço, o Flamengo ficou encurralado. No segundo tempo, com as mudanças, o Flamengo melhora tecnicamente, consegue ficar com a bola e o Corinthians baixa o ritmo. Não sei se foi físico ou as mudanças que o Dorival fez, não repetiu o mesmo jogo. Aí o Flamengo, que é superior, cresce no jogo, tem um banco muito superior. Essa oscilação aconteceu, um primeiro tempo ruim e melhora no segundo tempo. Mas o primeiro tempo é muito mérito da parte tática que o Dorival armou, surpreendendo ou superando o que o Felipe Luiz pensou para o jogo. O Felipe Luiz não jogou com 2 pontas. E o Carrascal não sabia se marcava o Bidu que subia ou se era o Emerson Royal que batia com ele. O do lado esquerdo a mesma coisa, o Vinha não sabia se marcava o Mateuzinho ou se ficava esperando como um terceiro zagueiro. O Samuel Lino que tinha... Não encaixou. Não acho que foi desgaste emocional e nem físico. O Flamengo mudou 5, 6 jogadores de um jogo para o outro. Foi o Corinthians que fez um jogo melhor. É isso que eu estou dizendo. Porque as pessoas... Difícil de aceitar. Pô, não consegui encaixar o jogo. Aí você pega o Rossi, não, foi mental, desgaste. Não foi. Foi o time adversário que colocou. É a mesma coisa. Nós temos um vício péssimo, horroroso aqui. De não entender que do lado adversário... Tem um cara que treina, um cara que se prepara, um cara que faz... Ah, não, mas meu time isso aqui... Não, peraí. O time adversário se preparou, treinou, se organizou e do outro lado lá também tem pais de família que querem melhorar o seu contrato, tem pais de família que lutam e que têm os seus princípios e valores para você jogar futebol. Tem treinador que vive o seu jogo, entendeu? Então, assim, é um ecossistema, né, vamos dizer assim, que todo mundo tá embutido ali. O cara joga, às vezes, o vovozinho sabe o que eu vou falar, o Pascoal, você também, mas assim, o cara joga, às vezes, para dar o prêmio pro massagista. A gente muitas vezes joga o prêmio para dar pro roupeiro, entendeu? Para ajudar. Isso tudo é motivação, isso tudo é legal. Agora, o que eu, José Elias Moidin Júnior, não consigo entender é o seguinte: quando perde dificuldade mental e tal, você tem que ter dificuldade quando no dia 30 cai lá um negócio. Cai lá um bolão lá, você fica feliz pra caramba e aí você não tem responsabilidade? Aí tá tudo certo? Não. Eu ganho tanto, eu tenho que ter a mesma responsabilidade de me preparar para isso. Para quando eu tiver, quando eu for exigido para jogar jogos assim, eu jogar à altura do tamanho do meu salário. Por isso que eu sou pago. Não é que eu sou pago para jogar 1 ou 2 jogos. Eu ganho, sei lá, 1 milhão, mas no jogo grande eu aparecer, me dar a bola aqui, eu vou lá e vou decidir. E não sair chorando, e não falar assim, pô, emocionalmente eu tô mal, tô cansado. Não. É profissional, tem que ser profissional. O futebol hoje não dá brecha para você ser amador. Você tem que ser profissional em todos os sentidos. É isso. Abrimos o programa hoje falando do Felipe Luiz, completando 1 ano de Flamengo. E agora, o treinador rubro-negro fala sobre ter atingido esta meta. Estou muito feliz por essa marca. Quando vim pelo Flamengo, fui apresentado aqui nessa sala como jogador. Aí tivemos um momento único, né? Aí do Maurício. Mas tudo que eu vivi nesse clube desde então foi muito especial. Os momentos muito bons, momentos que ficarão marcados para sempre. Momentos não tão bons, que fazem parte desse processo, mas eu me sinto parte desse clube, né? Vim aqui quando eu assinei com o Flamengo, com um contrato de 2 anos e meio, mas sempre sem cláusula, porque sabendo que em qualquer momento, se o clube ou eu quiséssemos encerrar a nossa parte, isso teria que ser feito, porque eu acredito que eu e também o clube, que o Flamengo a gente tem que conquistar o dia a dia para continuar trabalhando aqui, fazer tudo pelo Flamengo. Então, seguindo dessa mesma forma, como treinador, sempre tentamos, né, fazer tudo possível jogo a jogo para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui 1 ano. E assim, estou muito feliz, como tu falou, eu espero ficar muito tempo. E para isso tenho que te agradecer você, agradecer o presidente, a todos que fazem parte disso aqui, porque vocês me dão todas as facilidades do mundo para poder trabalhar, né? Me sinto muito blindado por vocês e também pelos jogadores, então estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos
continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando aqui. Temos um jogo importante quinta-feira. Muito importante o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã. O Tetra falou agora há pouquinho, um jogo que pode decidir o futuro do Cruzeiro na competição. Para alcançar 1 ano dirigindo o Flamengo, o Felipe teve que fazer 69 jogos. Desses 69 é impressionante, né? Venceu 46, empatou 16, perdeu somente 7, um aproveitamento de quase 75%, 74,4%. O time, nesses 69 jogos, fez 123 gols, 1,78 de média e sofreu apenas 40, 0,58. Espera lá, quase meio gol por partida. Títulos 3, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca, um título em 24, 2 títulos em 25. Mais de meio, mais de 1,5 gols por jogo. Quase dois. Quase dois. Só mandar um abraço para o meu amigo de infância também, chama Edu Pérez, está nos assistindo. É de São Paulo, mas erradicado no Rio de Janeiro, está lá nos assistindo. Então, Edu, beijão no coração. A mãe dele foi minha professora de matemática. Ah, é? Por isso que eu fui pro futebol. Você foi jogar bola na Zé. A dona Selma. Beijão, dona Selma. Tetra, algo mais a falar sobre o Felipe, o trabalho do Felipe nesse 1 ano no comando desse gigante, dessa potência, o Flamengo? Eu acho que ele mesmo resumiu bem, né? Está no início de profissão, os erros vão acontecer, vai ser lapidado. Teve já momento de muitas polêmicas, eu mesmo o critiquei no episódio Pedro, acho que ele não conduziu, na minha visão, corretamente, mas eu acho que ele aprendeu com isso, o atleta aprendeu com isso, o clube também, mas é um trabalho de altíssimo nível, assim, o saldo é muito positivo, e é claro que, como o Pascoal falou, para ser concretizado esse ano, conquistar algum desses títulos, que é o ponto mais alto, um brasileirão, né? Campeão brasileiro, é muito expressivo o título, ou uma Libertadores, ou os dois, né? O Flamengo tem possibilidades para isso, e é muito mérito do trabalho dele. O Zé Elias falou a gestão que ele tem do grupo, escorrega aqui, escorrega ali, mas você vê que, num geral, os jogadores sabem o que ele quer, o que ele pede, concordam e assumem e fazem aquilo que ele está conduzindo. Então, assim, eu torço por ele porque é um jovem treinador, é brasileiro, nós precisamos de uma safra nova de treinadores, nada contra os que vêm de fora, mas eu torço pelo treinador brasileiro. Nós temos profissionais de altíssimo nível, se derem as oportunidades, se derem a condição deles se prepararem, eu acho que, como está aí, é o cara mais promissor, nesse momento a oportunidade está sendo dada para ele e ele está correspondendo. Então eu torço para que isso aconteça com os jovens treinadores brasileiros aí, que possam ter mais espaço, e ele pode ser um bom exemplo para todos os outros. Depois de um longo e tenebroso inverno, no final de semana, no sábado, o Atlético Mineiro venceu a sua primeira partida no comando. Agora a gente sai do Vasco e vai para o lado rival, vai para o rubro-negro, para o Flamengo, porque hoje Felipe Luiz completa 1 ano no comando do Flamengo. E, gente, 1 ano, olha quanta coisa aconteceu, parece que tem muito mais, não é verdade? Para mim, pelo menos, parece, mas completou 1 ano e já está conversando para uma renovação de contrato, não é isso, Brás? Porque ele tem um contrato curto, né, que vai só até o fim do ano. Como é que estão essas conversas aí que já estão em andamento para que o Felipe renove o contrato? Teve a proposta, né, da Turquia, do Fenerbahçe, que ele recusou. Então, agora todo mundo aí tentando se ajeitar para a permanência do Felipe. Então, eu voltei há pouco tempo lá do Ninho do Urubu, onde, inclusive, houve uma homenagem ao Felipe Luiz por essa marca de 1 ano no comando da equipe profissional. Ele que já tinha comandado antes o Sub-17 e o Sub-20, né? 1 ano de profissional. E aí foi entregue essa placa que vocês estão vendo aí, 365 dias, essa foto, ele pequenininho com o avô dele, o seu Ivo, que foi quem fez ele se tornar flamenguista, né? O Felipe Luiz é flamenguista desde pequenininho, embora tenha nascido em Santa Catarina, sempre cultivou amor pelo Flamengo desde pequeno e realizou o sonho de ser jogador e campeão pelo Flamengo, e agora treinador e já campeão também pelo Flamengo. E aí nessa entrega, né, nessa entrega dessa placa, nessa homenagem, rolaram umas indiretinhas ali. Quem entregou a placa foi o Boto, né? E o Boto deu aquele discurso antes da entrega da placa e tudo mais. Ele falou, entregando a placa pelos 12 meses, sendo 9 comigo. Ele até brincou, se foram 9 meses comigo, dava para fazer um filho. O Boto soltou essa. E aí depois ele falou assim, espero entregar no que vem uma placa de 24 meses, ou seja, de um 2º ano no comando do Flamengo. Felipe Luiz recebe a placa, agradece,
faz um breve discurso e depois fala assim, eu espero ficar muito mais tempo no Flamengo. Então, assim, direitinho de lá, direitinho daqui, não deve ser, não está muito difícil para essa renovação sair, como eu já trouxe aqui outras vezes, é uma questão de acertar o tempo do contrato, uma valorização salarial que com certeza vai acontecer. Felipe Luiz já deslocou o empresário português Jorge Mendes para tratar desse assunto com o Boto tem conversado com o treinador. É mais uma questão de encaixar. Para quem não lembra, há umas 3 semanas atrás, o Felipe Luiz recusou uma proposta do Fenerbahçe, né, que seria a porta de entrada dele como treinador na Europa. Então, assim, tudo indica que Felipe Luiz deve permanecer no Flamengo, né? Vamos ver, só se acontecesse um final do ano aí muito trágico para o Flamengo, né? No Campeonato Brasileiro e Libertadores, a diretoria poderia mudar o pensamento, mas hoje a grande tendência é o Felipe Luiz permanecer pelo menos até o final de 2026 no Flamengo. Porque um ano parece pouco tempo, mas para o futebol brasileiro é coisa demais, né? Técnico que dura um ano no cargo já é um técnico longevo. Estou olhando para o PVC está cheio de anotação no papelzinho dele ali, mas só para eu criar uma expectativa. Olha lá o papelzinho dele. Olha a imprensa paulista fazendo conta do Flamengo, olha só. Ai, PVC, você pegou pilha, PVC? Cara, desculpa, eu sou brasileiro e do mundo. Brasileiro de passaporte português. E quanto você vai lendo de estatura mediana. Deixa eu só ouvir o Mussete antes, PVC. Pode ser? Claro. Ele já está um tempinho ali me olhando, querendo falar. Ô, Mussete, Felipe Luiz, né? E como eu falei, né? Parece pouco tempo, mas o futebol brasileiro é bastante, porque hoje já é um período longevo aí para um técnico diante da roda aí, que como gira no futebol brasileiro. Mas em um ano, ele já tem 3 títulos, né? Campeão carioca, da Supercopa e da Copa do Brasil. Começa ali no Sub-17, na base do Flamengo, mas logo já vai para o profissional, uma aposta da diretoria depois da saída do Tite, e já mostra o seu trabalho, né? Claro, tiveram algumas frustrações aí pelo caminho, caiu na Copa do Brasil, é verdade, mas mostra assim, um futuro extremamente promissor. Então, para o Flamengo, pelo menos na minha visão, seria fundamental permanecer com o Felipe Luiz nesse momento. Não tenho dúvidas, Lu. O Felipe Luiz é muito bom e ele supera questões dificílimas, né? Substituir o Tite, beleza, não dá fazendo um grande trabalho, mas é o Tite, um dos maiores técnicos da história recente do futebol brasileiro. Ele espanta uma sombra do Jorge Jesus, que parecia que ia pairar no Flamengo até que o Jorge Jesus voltasse. Tem a crise do Pedro, que ele se posiciona de forma corajosa, e a gente pode argumentar se foi bem ou se não, mas de qualquer forma é uma atitude de quem parece que tem 30 anos de carreira, com costas largas, e ele começando um trabalho, e aí tirando todas essas questões, é um trabalho tático muito bom, moderno, um cara estudioso, que fala bem, que utiliza jogadores no momento correto. Eu gosto demais do trabalho do Felipe Luiz. Ele, para mim, é o futuro não apenas do Flamengo, mas do futebol brasileiro. E pensando nesse momento, o Flamengo tem que renovar, tem que valorizar e tem que se esforçar muito para que ele fique por muitos anos no clube. O imprensa do eixo. Imprensa do eixo. Olha só, vou ler para você aqui. Porque ele é do eixo, não é? Você é do Rio, é do eixo, não é? É do eixo. Eu tenho lugar de fala para falar que a imprensa do eixo existe. Então, existe. Claro que existe. Tá? Tudo bem, mas eu sou do mundo. Mas eu sou do mundo. Escrevo para o Record, em Lisboa, por exemplo. Olha só. O Felipe Luiz completa um ano de Flamengo, tá? Que não é ano solar, janeiro a dezembro. Como a gente falou ontem, a última vez que o Flamengo teve um técnico que entrou no primeiro jogo de janeiro e saiu no final de dezembro foi Vanderlei Luxemburgo em 2011. Mais incrível, Vanderlei Luxemburgo em 2011 é o único técnico do Flamengo no século XXI que começou o primeiro jogo de janeiro e terminou o último jogo de dezembro. Único. Felipe Luiz pode ser o segundo. Caramba. Se ele chegar até o último jogo, como provavelmente chegará. Mas um ano no cargo, que o Felipe Luiz completa hoje. Aliás, ele completará um ano no banco na quinta-feira, porque ele estreou contra o Corinthians no dia 2 de outubro. 2 de outubro, contra o Cruzeiro, ele vai completar um ano sentado no banco de reservas do Flamengo. Aí não é hoje, é quinta-feira. Um ano no cargo, na situação do Felipe Luiz hoje. No século XXI. Felipe Luiz, 24, 25. Jorge Jesus, 2019, 2020. Zé Ricardo, 2016, 17. E Zagallo, 2000, 2001. 4 pessoas conseguiram isso que ele conseguiu hoje. Agora, um ano, de janeiro a dezembro. 2011, Vanderlei Luxemburgo. 96, Joel Santana. 92, Carlinhos. 86, Sebastião Lazzaroni. 82, Paulo César Carpegiani.
79 e 80, Cláudio Coutinho. 72 e 73, Zagallo. E aqui nós voltamos 52 anos no tempo. Em 52 anos no tempo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele pode ser o oitavo. Em 52 anos. Nossa, impressionante. Em 52 anos. Mas no século XXI, só Felipe Luiz completará em dezembro o que o Vanderlei Luxemburgo conseguiu em 2011. Diz muito sobre a gente, né? Sobre o nosso futebol. Diz sobre o que esses números? Sobre o Flamengo, eu acho. Sobre o Flamengo. Porque, por exemplo, se você pegar as temporadas do Palmeiras, que hoje é uma referência em relação a isso, o Abel é um caso à parte, ok. 2021, 22, 23, 24, 4 anos. Aí você volta para trás, você tem Gilson Kleina, 5. Aí você volta para trás, você tem Vanderlei Luxemburgo em 2008, 6. Aí você volta para trás, você tem Caio Júnior, 7. Caio Júnior ficou um ano inteiro no Palmeiras. Então, se você pensar nos últimos 18 anos, o Palmeiras tem 7. O Flamengo tem 1. Uma instabilidade do clube. E nos últimos anos, desde o Jorge Jesus... Nem o Jorge Jesus ficou, né? Não, ele não ficou de janeiro a dezembro. Porque ele chega depois, né? Depois do início. Ele chegou em junho e saiu em julho. Saiu em julho, então. Chama bastante atenção esses números. Se Felipe Luiz vai conseguir repetir o sucesso de Jorge Jesus no comando do Flamengo, só o tempo dirá. Mas o treinador, que está em alta no clube, acaba de igualar uma marca que só o técnico português havia conseguido nas últimas temporadas, completar 1 ano no cargo. Efetivado no profissional no dia 30 de setembro de 2024, Felipe Luiz faz aniversário na função nesta terça-feira. Ao todo, já conquistou 3 títulos, Carioca, Copa do Brasil e Supercopa. Em 70 jogos no comando do time, com 46 vitórias, 17 empates e só 7 derrotas. Um aproveitamento de 73,8%. Curiosamente, o maior desde os 81,6% do Jesus. Desde a saída do português em julho de 2020, o Flamengo teve 9 treinadores nos últimos 5 anos, média de quase 2 por temporada. Antes de Felipe Luiz, quem havia ficado mais tempo no cargo foi Tite, com 11 meses entre 2023 e 2024. Mas o ex-treinador da seleção brasileira só conquistou o Carioca no período e não resistiu à pressão após a eliminação na Libertadores, no ano passado. Antes de Tite, Rogério Ceni foi quem comandou o time por mais tempo, entre 2020 e 2021, conquistando 3 títulos, Brasileirão 2020, Supercopa do Brasil 2021 e Carioca 2021. Apesar da passagem vitoriosa, o técnico não resistiu a uma má fase junto de um conturbado ambiente no CT, com vazamentos de relatório e de áudio internos. Os outros 6 treinadores do período não completaram sequer um semestre na função. Domenech Torrent durou 3 meses em 2020, mesmo tempo de Vitor Pereira em 2023. Renato Gaúcho e Paulo Souza ficaram 1 mês a mais que eles. O primeiro em 2021 e o segundo em 2022. Dorival Júnior e Jorge Sampaoli ficaram 5 meses no cargo, em 2022 e 2023, respectivamente. Desses, só Dorival ganhou títulos, a Libertadores e a Copa do Brasil. Líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores, Felipe Luiz está em alta no Flamengo e discute atualmente a renovação do contrato que termina em dezembro. Nas últimas semanas, ele escolheu o português Jorge Mendes, um dos empresários mais conhecidos do esporte mundial, para liderar a negociação. A primeira conversa com o clube foi considerada positiva.